Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje iremos estudar umidade absoluta e umidade relativa do ar. Para a gente entender os conceitos relacionados ao assunto, vamos imaginar que a gente tem aqui um recipiente, tá? E esse recipiente, ele contém água e ar, né? Então a gente tem aqui a água e a gente tem o ar representado aqui pelas bolinhas vermelhas, né? As partículas gasosas, né? Seja o ar, a gente sabe que é composto de nitrogênio, oxigênio, enfim, a gente tem aqui as moléculas de ar. O que acontece? Vou colocar aqui a caneta vermelha aqui, caneta azul pra gente representar aqui. O ar aqui, ele tem regiões vazias e parte das moléculas de água, elas começam a evaporar, né? Passar para o estado vapor. Então, vamos colocar aqui uma molécula, 2, 3, 4, 5, certo? Então, o que é que a gente observa aqui? Que esse ar aqui dentro, certo? Ele vai reter essas moléculas de água, né? Só que essas moléculas de água aqui não estão na forma exatamente de água, estão na forma de vapor, tá bom? E esse vapor aqui dentro no ar, ele exerce o que a gente chama de pressão de vapor, ou simplesmente PV, certo? E esse ar aqui, com essas condições de temperatura e essas condições de pressão, ele é capaz de reter até certo limite, tá? Então, vamos dizer que o limite aqui, para essa quantidade, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 moléculas de gás, né? E a gente consegue reter no máximo 1, 2, 3, 4, vamos dizer aqui, 5 moléculas de água no estado vapor. Então, tem esse máximo, e esse máximo é definido por quem? Pela temperatura e pela pressão, certo? Sabemos que quando a gente eleva a temperatura de um gás, ou no ambiente, quando a temperatura ambiente ela está mais alta, o que acontece? Esse gás, ele passa a ter uma maior energia interna, certo? Você está aumentando a temperatura ambiente, o ar que compõe esse ambiente, ele passa a ter uma energia interna maior, ele aumenta a sua agitação, certo? E acontece que as partículas, elas passam a ficar mais afastadas, tá? Então, o que é que a gente observa aqui? Que a distância entre essas partículas, ela está maior. Aqui a distância é menor e aqui a distância é maior, que aumentou a temperatura. Consequentemente, a gente vai ter a mesma quantidade de moléculas de ar ocupando um espaço maior. Então, o que acontece? A densidade, ela vai cair, certo? Então, esse ar, que antes era capaz de reter, estou chutando aqui um valor, de 5 moléculas de H2O, ele vai passar a reter mais moléculas de H2O. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos dizer que esse ar aqui nessas condições ele reteve 7 moléculas, certo? Então, essas moléculas elas, de H2O, elas estão retidas aqui nesse vapor, nesse ar, na forma de vapor, certo? Então, a gente aqui tem essas moléculas, elas exercendo uma pressão que a gente chama de pressão de vapor, tá bom?
O que acontece? Tem um limite, certo? Aqui dizemos que no limite essa pressão de vapor que essas moléculas de água exercem, né, a capacidade máxima, a pressão máxima, é o que a gente chama de pressão de vapor de saturação, certo? O que acontece? Quando a gente aumenta a temperatura, essa pressão de saturação, ela cresce mais. Por quê? Porque a gente aumentou a temperatura e esse ar, ele vai ser capaz de reter mais moléculas de água na forma de vapor. Acontece que, se a gente chegou no limite, vamos dizer aqui que os dois sistemas estão no limite, se eu tiver uma moléculazinha aqui e ela passar para o estado vapor, o que acontece? Outra molécula do estado vapor, ela vem para o estado líquido. Porque a quantidade máxima que esse sistema aqui vai reter essa quantidade máxima é de 5 moléculas, né? Então, vamos escrever aqui, por exemplo, colocar aqui em verde. Se eu tenho uma condição de T1, o quanto que eu vou reter de moléculas de água, eu vou dizer que 5 moléculas. Se eu tenho T2, quanto é que a gente tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 moléculas. Certo? Lembrando que T1 é menor do que T2. Tá bom? No outro sistema, do mesmo jeito. Se eu tenho uma molécula aqui que se desprende do líquido e vai para a fase de vapor, automaticamente outra do estado de vapor, ela vem para o estado líquido. E essa condição aqui, a gente chama de condição de equilíbrio, tá? Porque não vai conseguir reter mais do que isso. Agora, se por acaso, nesse sistema aqui, vamos apagar aqui, se ao invés de 7 moléculas eu tiver apenas 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, então, se uma molécula do estado líquido passar para o estado vapor, ela vai ficar lá, ok? Aí, se a próxima vier, já chegou no limite, aí uma volta, tá bom? O que acontece? Aqui, essa pressão do ar, né? O ar exerce uma pressão aqui dentro e esse vapor ele vai exercer outra pressão, tá bom? E essas partículas de água, de H2O no ar, é o que a gente chama de umidade. Vamos passar para o próximo slide, se for preciso, eu volto para esse. O que é que a gente observa aqui nesse gráfico? Tá aqui. Se o ar tiver numa temperatura de 0 graus Celsius, que é a mesma coisa de 273,15 Kelvin, só convertendo aqui a unidade medida de temperatura, essa pressão de vapor de saturação, que é a pressão máxima, é de 611 Pascal, tá? Se eu aumento a temperatura para 10 graus Celsius, essa pressão de vapor, ela cresce para o valor de 1227. Porque é aquela coisa, a temperatura aumentou, o espaço entre as moléculas de ar cresce. Então, aquele ar vai reter mais moléculas de água. Essa temperatura sobe para 20 graus Celsius, essa pressão de vapor sobe também. E assim por diante. Temperatura subiu para 100 graus Celsius, essa pressão de vapor de saturação cresce também. Então, como é que a gente visualiza essa pressão? Vamos dizer que a gente tem aqui um sistema. Eu tenho um sistema aqui e eu tenho uma partícula. O que acontece? Essa partícula, ela se choca contra a parede.
Essa outra aqui, ela se choca contra a parede. Essa terceira partícula aqui, ela se choca contra a parede. Por isso que a gente diz que esse ar, essas partículas, né, gasosas, elas exercem pressão, certo? Então, quanto mais partículas a gente tiver aqui dentro, maior vai ser o choque contra as paredes desse recipiente que a contém. Então, quanto mais partículas, maior vai ser essa pressão. Tá bom? Vou apagar porque o meu desenho ficou muito bonito, não, mas o importante é entender, certo? Lembrando que é pressão. Pressão vai ser força sobre área. Então, se eu tenho a minha superfície aqui, eu vou ter uma área, né? E eu tenho a minha partícula que se choca contra a parede, então ela está exercendo uma força, né? A força do choque, que dividido pela área vai ser a pressão, tá bom? Então, o que seria a umidade relativa? Como é que a gente faz a medida dessa umidade relativa? Ela nada mais é do que a razão entre a pressão de vapor e a pressão de vapor no ponto de saturação, certo? Então, é aquela coisa aqui, voltando para o slide. Se, vamos colocar aqui, se o meu sistema aqui já estiver com a capacidade limite, tá? Então, a pressão desse vapor a gente chama de pressão de saturação. Mas, se o meu sistema ainda não tiver chegado na capacidade limite, então é apenas pressão de vapor, tá? Sim, a pressão de vapor. Umidade relativa é pressão de vapor sobre pressão de vapor de saturação. Temos também o termo que chamamos de umidade absoluta. Essa umidade absoluta, ela é a razão entre a quantidade de vapor de água presente em um determinado volume de ar. E essa razão é dada geralmente por gramas por metro cúbico, tá? Mas por enquanto, para os nossos cálculos, vamos utilizar a umidade relativa. Vamos a um exemplo para a gente fixar melhor o conteúdo. Considerando que a temperatura ambiente é de 30 graus Celsius e que a pressão de vapor naquele momento é de 3.000 Pascal, qual será a umidade relativa? Então, eu volto à tabela aqui. O que é que a gente tem? Vou colocar aqui o apontador. O que é que a gente tem? A 30 graus Celsius, a pressão máxima, a pressão de saturação é de 4.241. Quer dizer que o ar, nessa temperatura, ele vai reter uma massa de H2O na forma de vapor, e essa retenção máxima, a quantidade máxima que ele consegue reter, vai exercer essa pressão, certo? Então, se a retenção for menor do que a máxima, a pressão vai ser menor. Então, aqui é simples. Vai ser a pressão de vapor daquele momento, 3.000 Pascal, dividido pela pressão de vapor de saturação, que é 4.241. Então, essa umidade relativa é de 0,7. Ou, em porcentagem, a umidade relativa é de 70%, certo? Então, essa umidade, ela nunca vai passar de 100. Porque, se chegar no limite, se esse vapor ele chegar a reter o máximo de H2O que ele consegue reter, a próxima partícula que for para o vapor, vem uma do vapor para o líquido, certo? Então, é aquilo que eu expliquei. Se chegou na capacidade limite, quando uma partícula do líquido vai para o vapor, uma do vapor vai para o líquido. Tá bom?
Então, antes de chegar em difusão e a fusão, deixa eu ver o que eu poderia mais explicar. Não, acho que por enquanto tá bom. Vamos passar para difusão e fusão. Qualquer coisa eu volto. Difusão. Difusão é definido como o movimento espontâneo das partículas de um gás que se espalham uniformemente em meio a partículas de um outro gás ou então de atravessarem uma parede porosa. Então, a difusão é quando a gente tem o gás aqui, o ar ambiente, né? O ar atmosférico é um gás. E quando a gente borrifa um perfume, então as partículas gasosas que estão saindo aqui desse perfume, o movimento delas pelo ar, a gente chama de difusão. Então, o perfume está se difundindo no ar. Então, quando a gente cheira um perfume, alguém passa um cheiro bom de perfume por a gente, por que a gente está sentindo o perfume? Porque o perfume se difundiu pelo ar e saiu da pessoa e chegou até o nosso nariz. Então, a gente consegue sentir o cheiro do perfume por isso, né? Então, isso é difusão. Certo? E outra difusão é eu considerar que eu tenho uma parede porosa aqui, eu tenho um gás, e esse gás vai atravessar essa parede porosa e vai chegar no outro lado, tá? Então, isso aí também é chamado de difusão. E a efusão é o movimento espontâneo de escape das partículas de um gás contido em um recipiente por um pequeno orifício, para um ambiente externo de pressão mais alta. Então, assim, um exemplo clássico de efusão sou eu pegar um balão, uma bexiga, vou encher a minha bexiga. O que acontece? A bexiga vazia, a pressão interna é igual à pressão externa. Quando eu começo a encher a bexiga, eu estou aumentando a pressão ali dentro, certo? Então, eu estou aumentando porque eu estou injetando ar ali dentro, tá? E o que acontece? Se eu encher a bexiga e soltar sem dar o nó, né? O ar vai escapar. E ele, por que esse ar vai escapar de dentro da bexiga? Porque a pressão lá dentro está maior do que a pressão externa, certo? Aí como essa pressão está maior do que a pressão externa, o ar vai escapar. E vai escapar por esse orifício, que é por onde a gente injetou o ar. Então, esse movimento desse escape é o que a gente chama de efusão, certo? E essa efusão só ocorre o quê? Devido à diferença de pressão. Se a pressão dentro da bexiga fosse igual à pressão externa, o ar não ia escapar dali. Bom? Então, a lei de Graham, o químico, ele observou que o gás que se difunde por outro meio gasoso, né, a sua densidade vai interferir na velocidade dessa difusão, certo? Então, em 1828, Graham, o químico Graham, ele enunciou a seguinte lei. A velocidade de difusão e de efusão do gás é inversamente proporcional à raiz quadrada de sua densidade. Então, isso quer dizer o seguinte, que quanto mais leve for o gás, ou seja, quanto menor for sua densidade, maior vai ser sua velocidade de difusão e efusão. Ou seja, o gás ele vai correr mais rápido quando ele é bem leve, né? Se a gente pega um gás denso, um gás pesado, a velocidade dele de difusão e efusão, ela é menor, né? Enfim, lista de exercícios. Então, aqui eu coloquei 10 questões para vocês responderem. A primeira bateria de questões da questão de 1 a 4 diz o seguinte. Calcule a umidade relativa nos seguintes casos. Então, primeiro caso, o ambiente encontra-se a 80 graus Celsius e uma pressão de vapor de 40.000 Pascal, certo? Então, qual é a formulazinha que a gente vai utilizar? Sabemos que a umidade relativa vai ser quem? Vai ser a pressão de vapor dividido pela pressão de vapor no ponto de saturação, certo? Então, a 80 graus Celsius, vemos aqui em 80, e ele deu essa pressão de vapor, ele deu essa pressão daqui de cima, tá? Então, a gente vê 80, quem é a pressão de vapor SAT? A 80 graus Celsius, PV SAT, vai ser de
47.360. Então, é só substituir. Joga 47.360 aqui embaixo e o PV em cima, 40 mil. Então, eu acho a umidade relativa. A mesma coisa faz para a questão 2, 3 e 4. Vem aqui na tabela, vai olhar, aqui está dizendo a temperatura. Com a temperatura você vai olhar a pressão de vapor de saturação. E com a pressão de vapor que deu na questão, você acha a umidade relativa. Bom? Questão 5. Calcule a pressão de vapor nos seguintes casos. Deu a temperatura ambiente e deu a umidade relativa. Aqui é a mesma coisa, a fórmula é a mesma. A diferença é que nas questões de 1 a 4, quais são os dados que você tem? Você tem os dados de pressão de vapor, que foi dado enunciado, e pressão de vapor de saturação, que é dado na tabela. Aí, nessa questão de 5 a 7, você vai ter a umidade relativa, e com essa temperatura, você vem na tabela e vai ter a pressão de vapor de saturação. Então, com a umidade relativa e com a pressão de vapor de saturação, acha a pressão de vapor, tá? E na questão 8, 9 e 10, sobre a difusão e efusão, o que é difusão gasosa, o que é fusão gasosa e o que diz a lei de Graham. Eu acabei de falar e no material que está chegando até vocês também tem, tá bom? Então, boa sorte, bons